Você anda diferente. Olha pra mim quando eu falo. Chega tarde, fala com qualquer um e acha que eu não percebo? Eu te dei tudo, Luana, tudo. E é assim que você me retribui? Você está mudando. Não. Eu só acordei. O amor proibido começou no dia em que Henrique Humberto, escritor esquecido de 50 anos, viu Luana, uma jovem de 20, pela primeira vez no quintal da casa. Ela ria alto, fumava distraída, parecia viva demais para alguém que carregava a morte como companhia constante. A esposa de Henrique havia falecido anos antes, mas continuava viva dentro da cabeça dele. Ele ainda conversava com ela em silêncio, ainda pedia conselhos, ainda tentava agradá-la. Foi essa ausência que ele projetou em Luana. Para se aproximar, Henrique fez o caminho mais fácil. Conquistou primeiro a mãe dela. Educado, prestativo, sempre com histórias tristes e um ar de homem quebrado pela vida. Ganhou confiança, ganhou espaço. Depois, com palavras bem escolhidas, começou a plantar sentimentos na filha. Promessas vagas, elogios exagerados, histórias que pareciam poesia. No começo, Luana cedeu. Não por amor, mas por curiosidade. Ele chamava isso de destino. Com o tempo, ela percebeu que não era vista como pessoa, mas como substituta. Henrique não a amava, ele a moldava. Queria que ela falasse como a morta, que sorrisse como a morta, que fosse eterna como a lembrança. Vieram as discussões, o ciúme doentio, as brigas, a violência que começou em palavras e terminou em empurrões. Você está mudando, ele dizia. Não, eu só acordei, respondeu Luana. Naquela noite, ela cozinhou em silêncio. Misturou o remédio na comida com mãos firmes. Observou enquanto Henrique comia distraído, falando de um livro que ninguém publicaria. Ele apagou. Acordou no escuro, sem ar, sem espaço, com a madeira pressionando o rosto, enterrado vivo. O pânico virou fúria, a fúria virou desespero. Acima da terra, a chuva caiu forte. A água infiltrou, amolecendo o solo recém-fechado. E então, um som rompeu o silêncio. O latido desesperado do cachorro que Henrique criara desde filhote. O animal recusava-se a sair do cemitério, cavava como se soubesse. A madeira do caixão cedeu. Henrique saiu da terra coberto de lama, sangue e ódio. Não voltou como homem, voltou como algo que precisava ajustar contas. Dias depois, ele encontrou Luana. Ela não estava sozinha. Havia outro homem, um amante, um futuro que ele não controlava. Henrique observou de longe. Naquela noite, deixou apenas um caderno na porta da casa dela, sem nome, sem explicação. Quando Luana leu, entendeu tarde demais. Não era uma história de amor. Era o relato de uma obsessão que nunca deveria ter existido. Depois de encontrar o caderno de Henrique na porta, Luana entrou em casa e se jogou no sofá, mãos trêmulas segurando o papel. Cada palavra era uma faca invisível que rasgava sua segurança. O olhar dela passava da surpresa ao medo, da raiva à compreensão amarga. Henrique nunca a amou. Ele amava apenas a lembrança da mulher que perdera. Enquanto ela lia, a chuva começava a cair lá fora, tamborilando nas janelas. O vento levava folhas secas pelo quintal e um pressentimento gelado subia pela espinha de Luana. Ela fechou o caderno, colocou a mão na boca e, por um instante, sentiu que não havia volta. Naquela mesma noite, ninguém mais na rua se moveu. Henrique, elegante como sempre, desapareceu na escuridão, deixando apenas o caderno como aviso. Não vai ficar assim. O relógio da cidade parecia congelar, prenunciando o desastre. Na manhã seguinte, a vizinhança encontrou a casa em silêncio absoluto. Luana estava caída sobre a cama, imóvel, com uma expressão de terror que jamais se apagaria. O amante dela, que antes a fazia sorrir, havia sumido sem deixar rastros. Henrique também não estava mais lá. A única presença restante era o cão de Henrique, sentado no quintal, olhando fixamente para a porta, como se esperasse por um dono que jamais voltaria.
O caderno permanecia no chão, páginas abertas ao acaso, lembrando que obsessão, passado e desejo podem transformar o amor em destruição. E enquanto a chuva molhava o quintal, uma pergunta pairava no ar. Até onde alguém é capaz de ir pelo que pensa ser amor? E quem realmente escapa quando as sombras do passado retornam para assombrar o presente? Segue, compartilha e não perca histórias que irão te prender do início ao fim. Aqui no canal Sombras Ocultas.